Alexandre Borges, o voto no Brasil é obrigatório, né? Há muita gente que questiona essa condição. É um direito ou é uma obrigação? Os políticos dizem que nós não estamos preparados ainda para o voto facultativo, né? Enfim, é uma discussão longa. O ex-presidente Lula tem razão ao dizer, se você não aparecer para votar, depois não vai cobrar, hein? Porque você pode ser o responsável por um resultado que, na avaliação dele, claro, né? Que é uma avaliação enviesada, vai ser ruim para o país a partir de 1º de janeiro de 2023. Dá para jogar essa culpa nas costas de quem não quiser ou não puder votar, Alexandre? Olha, Rafa, vamos ver os números depois na eleição, mas eu vou te dar um depoimento do que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, na eleição para prefeito de 2008, onde o segundo turno era Eduardo Paes e Fernando Gabeira. O governador da época era Sérgio Cabral, aliado de Eduardo Paes, e havia a ideia de que Fernando Gabeira tinha mais votos nas zonas ricas da cidade, na Zona Sul, enfim, e Eduardo Paes, por causa da máquina toda do Sérgio Cabral, do PT da época, ali em 2008, e também eram aliados do falecido Jorge Pisciani, enfim, que eles teriam mais votos na Zona Norte, periferia, assim, nos bairros mais pobres. Então, o governador da época, Sérgio Cabral, ele decretou um feriado, ele antecipou um feriado, já imaginando que os ricos da cidade aproveitariam aquele feriado para viajar e, viajando, teria menos gente da Zona Sul votando e isso beneficiaria Eduardo Paes. E os números mostram que isso provavelmente aconteceu. Realmente, eles estavam muito próximos nas pesquisas e Eduardo Paes superou Fernando Gabeira por uma margem muito pequena, muito estreita lá em 2008. Foi a primeira vez que ele ganhou. Ele hoje é o prefeito da cidade no seu 3º mandato, mas ali foi quando ele ganhou o seu 1º mandato. E é lícito defender que aquele feriado decretado por Sérgio Cabral pode ter feito a diferença ali para a vitória ou derrota de Eduardo Paes naquela eleição de 2008. Então, quando o Lula diz que se você não votar, você viajar, isso numa eleição polarizada, isso pode fazer diferença? Até pode, apesar dele ter uma vantagem hoje maior. Agora, a discussão que você levantou, eu sou contra voto obrigatório, acho um absurdo as pessoas, esse tipo de tutela, as pessoas tinham que ter a liberdade de votar ou não, e isso também dizem que isso é contra a democracia, não, isso é a favor, porque você obriga o político não apenas a pedir voto para ele, mas para lembrar a população da importância da democracia e da importância do voto, como a gente vê nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os candidatos estão sempre pedindo para o eleitor votar e lembrando da importância da eleição e da democracia. Um dia, quem sabe, a gente para de achar que o brasileiro é um idiota, que o brasileiro precisa de tutela e a gente dá liberdade para ele, inclusive, de não votar.